poderá vir alguém, alguma coisa boa de Nazaré, mas em Nazaré tem história. Em Nazaré foi aonde Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Jesus vai atrás dos tranqueiras, né, bicho? Dos tranqueiras. Eu comecei a ler a Bíblia e pensei, cara, vamos ver no Antigo Testamento, de onde que vem esses caras? Desde Adão até Jonas. Puf, toda a galera. Véi, você encontra ali bêbado, Moisés bêbado. Você encontra Adão que pecou, Eva que pecou, não confiou em Jesus. Você encontra assassino, Davi lá assassinou o bagulho, lá cometeu adultério. Homicídio. Salomão com mais de 1000 mulheres, irmão. Desculpa a palavra aqui, pastor. Um pouco montou o bicho na casa dele lá. Umas orgia louca devia montar. Cara, só tranqueira, velho. Você esqueceu de Abraão, mentiroso. Abraão, mentiroso. Não, velho. Não, mas eu tava vendo isso antes de ontem. Ontem eu comecei no chat GPT. Qual o nome dos principais atores aí da Bíblia do Antigo Testamento? Pastor, pô, 28. Qual que é a treta de cada um deles? Foi lá. Só tranqueira, velho. E Jesus vai atrás disso aí, cara. A Bíblia foca e dá as melhores histórias, dá o protagonismo pra esses caras. Pros tranqueiras da vida. Agora tem algo bem importante. O porquê, né? Ah, eles tinham o coração aberto, né? Disposto. Você vê Abraão, Deus fala assim, ó, sai da sua terra, da sua parentela, vai pra uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Juntou todas essas coisas e foi embora. Jó, mano, Jó teve ousadia de discutir com Deus. Bicho ousado, velho. A ponto de Deus falar assim pra ele assim, Jó, aonde você estava quando eu criei o monstro marinho? Não, velho, a Bíblia é muito louca. A gente lê e passa por cima as coisas interessantes mesmo. É louco. Porém, Deus deixa na Bíblia registrados os falhos, os erros desses homens para mostrar que nenhum homem é perfeito. Purchase your tracks today. Muito bem, meus queridos. Hoje temos um episódio muito especial. Porque há um convidado que para mim é de extrema importância e marcou um antes e um depois na minha vida. Porém, antes de começar esse episódio, eu queria fazer uma pequena... falar um pouco sobre um assunto, e eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque é algo bastante significativo e bastante importante, sobretudo para a nossa comunidade brasileira fora do Brasil e, por que não, também para a comunidade brasileira em geral, no Brasil. Temos um amigo que tem um filho e está sofrendo, o filho dele precisa passar por uma pequena cirurgia auditiva e comprar um aparelho auditivo. E está buscando e precisando de ajuda para isso. Então, aqui debaixo deve estar as informações, deve estar um telefone de contato do pai da criança, deve também estar informações a qual vocês podem entrar em contato tanto com o pai quanto com a mãe. Então, se vocês puderem contribuir e ajudar, para nós vai ser todo um prazer. Esse programa, esse episódio, esse podcast que nós fazemos, a intuição dele sempre foi alavancar as pessoas, ajudar as pessoas e, por que não, ser as mãos e os pés de Cristo nessa terra. Assim que, se você puder dar essa ajuda, toda a equipe da Só Vai ficar muito grato e muito feliz com isso. E volto a repetir, por aqui no rodapé estará todas as informações para entrar em contato, tanto com o pai quanto com a mãe da criança. Tendo em conta isso, pois vamos apresentar hoje. Hoje temos um convidado muito especial e claro, como não começar esse episódio agradecendo ao pastor Leandro Lemos, que, cara, tem sido, e eu tenho certeza que será um cara que marcou um antes e depois e que trouxe para mim uma maneira diferente de ver muitas áreas da minha vida. Esteve comigo nos bons e nos maus momentos e aqui estamos outra vez gravando já um terceiro episódio. Pastor Leandro, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui no nosso programa de novo. Ô Michel, muito obrigado a vocês. Para mim é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu tenho certeza que Deus ele marcou esse momento muito especial para a gente poder compartilhar do que Deus tem feito, né, na nossa vida. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, meu amigo.
Que legal, pastor. Fiquei sabendo que o senhor trouxe algum presentinho. Eu estou extremamente ansioso para saber o que é. Eu trouxe um presentinho aqui para você. Olha, de primeira temos aqui essa caneca. Um montador. Tá aí, ó, montador de propósito. Eu vou deixar essa daqui, ó. Aqui. Essa aqui é uma camiseta do montador de propósito. Olha aí, Michel. Caraca. Essa daqui, olha aí, ó. O meu amigo também, Douglas. Aí, ó. Douglinhas. Aê, obrigado. Esse Seu tamanho tá legal aí. Não sei se é o teu tamanho, é uma XXL, né? Isso aí. E claro, como não? O que vem isso? Essa camisa, esses presentes vêm diretamente relacionado ao livro. Ao livro. Ao montador de livro propósito. Que o senhor fez. E eu queria começar esse episódio, pastor, lendo. O senhor me deu ele para ler faz uma semana aproximadamente. Certo. E na verdade que é um livro bastante agradável de ler e parece tipo uma novela mexicana. Quanto mais você vê, mais você lê, no caso, né? Mais você quer ver. Que legal. Tipo, e o interessante é que no final você vê a luz no fim do túnel. E eu queria começar, antes de começar com qualquer pergunta, indagação ou qualquer coisa relacionada ao tema, eu queria começar lendo uma parte do livro que me chamou muita atenção. Na verdade, tem várias partes que eu quero ler, mas eu queria começar com essa. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque eu presenciei também uma parte desse processo. Tu estavas aí. E na verdade foi um espelho. Foi um espelho lendo esse livro e eu reconheço que algumas vezes caiu algum cisco no meu olho. Porque eu presenciei esse momento e tocou profundamente. Eu queria começar lendo o seguinte. Este livro nasceu em meio a jornadas longas, móveis que não encaixavam e boletos vencidos, mas também em meio a milagres cotidianos e uma voz que nunca deixou de falar comigo, mesmo quando eu me distraía com o barulho das furadeiras. E segue. Este livro é para aqueles que estão em pausa, para os que não entenderam o porquê Deus os colocou para fazer algo que nunca sonharam. Se você está obedecendo, então você está no caminho certo, mesmo que não pareça. Brutal, pastor. Como é que o senhor chegou nessa conclusão? Incrível. Porque eu estive aí, né? Eu vivi esse momento. E esse processo é doloroso? Porque aqui, mesmo que você está obedecendo, então você está no caminho certo. Exatamente. O caminho da obediência. Tem momentos que a gente não consegue entender os processos que a gente vive, né? Primeiro, a gente acaba, em situações, a gente acaba gerando circunstâncias que Deus não preparou elas para a gente viver, né? Mas também tem circunstâncias, tem situações na nossa vida que o próprio Deus, ele permitiu que a gente vivesse para poder encontrar o nosso propósito. Na verdade, uma das maiores distração e perca de tempo que a gente tem é a gente se envolver com coisas que nos apartam, né? Que nos afasta de Deus. Então, quando eu pensava que estava adquirindo bens, estava vencendo na vida, foi quando eu percebi que não tinha alcançado nada. E aí foi que eu entendi em Deus que eu precisava passar essa experiência para os demais. Porque, ao final, o processo de obediência, né, do caminhar com Deus, você não vai ver resultado todos os dias. Você vai deparar com aquele silêncio muitas das vezes, porque Deus ele vai esperar você tomar atitude de fé, tomar atitude por aquilo que já está escrito. Então, essa história que Deus anda falando todo momento com as pessoas, né, é mito, porque ao final Deus ele já falou com a gente. A palavra mesmo diz que, havendo Deus se revelar de muitas maneiras através dos profetas, nossos pais, hoje em dia, nos últimos dias, tem falado através da sua palavra. Então, ao final, a gente quer criar um mundo de ilusão em vez de seguir aquilo que já está escrito. Entendeu? Então, para mim foi muito difícil, foi complicado, mas quando eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, aí a minha vida cobrou sentido, cara. Isso me lembra um meme na época do Facebook ainda, do Facebook, não, do Orkut. Um meme que havia um pastor lá, eis que eu te digo, eis que eu te digo, eis que Deus fala, e aparece o irmão assim, com a Bíblia assim, aqui ele já falou. E é mais ou menos isso que o senhor falou, né? Às vezes nós buscamos
buscamos dar tantas voltas quando na verdade o caminho é direto. Está tudo na Bíblia. Né? Está tudo na Bíblia. Na verdade, a gente está mal acostumado, Michel. Isso é interessante, porque, claro, nós sempre esperamos ou buscamos um profeta, buscamos alguém que fale para nós quando o próprio Deus fala diariamente através da sua palavra. Na verdade, a gente quer cortar caminho. Entendeu? Porque é mais difícil, é mais complicado, parece ser perda de tempo quando você decide parar, entendeu? Pegar a sua Bíblia, seja ela no aplicativo do celular, seja ela física, e você ter um tempo onde Deus fale contigo. Hoje em dia está escasso isso. E, na verdade, para nós latino-americanos, não digo só para os brasileiros, para nós, o latino-americano, isso se torna mais difícil, porque a nossa cultura, né, da onde nós vemos, pelo menos do lugar da onde eu venho, nós não temos o costume de ler. Entendeu? É mais passar tempo na televisão, telenovela, filme, entendeu? Desenhos, séries. Então nós gastamos muito nosso tempo com coisas superficial, que não faz a gente crescer, que são de ócios, né? Ócios é a questão de diversão, de curtir a vida, de desfrutar a vida. E que, na realidade, quando a gente investe tempo em aprender os conhecimentos bíblicos daquilo que Deus já entregou como manual de conduta da nossa vida, aí a gente para de perder tempo. Né? Você vê o que está escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 6, é super importante, poucas pessoas conhecem. Oséias, capítulo 4, versículo 6, entendeu? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Caraca. Pastor, é interessante porque esse livro ele foi criado, ele começou, ele nasceu justamente na pandemia. No processo mais difícil que toda a humanidade estava passando. Aonde basicamente você abrir uma empresa era um suicídio. Não havia nenhum motivo para você abrir uma empresa naquele momento, não é? Exatamente. E esse livro nasceu ali e a empresa nasceu naquele momento. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse caminho a trilhar com os olhos totalmente vendados? Espiritualmente falando, porque nesse caso o que moveu foi a fé. Exatamente, é isso que nós tratamos no primeiro capítulo. Essa empresa ela não nasceu de um planejamento meu. Não foi algo que eu desenhei, não foi algo que eu havia almejado, senão que foi a prática, né, da palavra de Deus. Né? Os dois, a Bíblia diz que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, não é isso? Uhum. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então a empresa nasceu quando eu comecei ou decidi ajudar alguém. Alguém que não tinha documentação para trabalhar, uma pessoa que não tinha como gerar recursos financeiros. Então é curioso que aquilo que eu fiz por alguém foi o ponto de partida que Deus me tirou da comodidade, do lugar cômodo, seguro, para poder honrar, abençoar alguém. Aí nasceu esse lindo projeto, aí nasceu essa empresa. Quando eu decidi ajudar alguém. E nessa ajuda, as portas se abriram de uma maneira sobrenatural que eu consegui chegar dentro desse objetivo e gerar recursos não somente para minha família, mas também para muitas famílias dentro da igreja. Foi algo brutal, porque não nasceu dentro daquilo que eu planejei, da minha inteligência, da minha sabedoria, senão que dentro de um cumprimento da palavra do Senhor, que era ajudar alguém, estendendo a mão a uma pessoa que precisava. Ou seja, mais vale dar do que receber, né? Mais vale. O senhor me permite aqui seguir lendo algumas coisas, porque, claro, o senhor deu o livro para mim, em menos de uma semana eu engoli ele inteiro, e quase que eu li pela segunda vez. E tem uma segunda parte aqui, que entra justamente nisso que o senhor estava falando, e eu quero ler isso muito, eu quero que a galera preste muita atenção nisso aqui, porque é brutal, velho. E recordando para toda a galera que vem nessa câmera aqui, ó, recordando que isso nasceu na pandemia, onde simplesmente
Era impossível. Era relativamente impossível você abrir uma igreja, você abrir uma empresa. Não, era inimaginável naquele momento. E o livro, claro, escrito pelo senhor, segue falando o seguinte: nunca imaginei que montar móveis faria parte do plano de Deus para a minha vida. Naquele momento, eu não via dessa forma. Tudo começou com uma decisão prática, quase desesperada. O trabalho era escasso, mas as despesas não. A igreja continuava crescendo e com ela minha responsabilidade espiritual. Mas além do púlpito, havia algo que ardia em meu coração: ajudar as pessoas. E em determinado momento, quando lanchávamos, uma irmã que nos recebia nos olhou com sinceridade e disse algo que ficou marcado em mim. Leandro, por que você não se registra como autônomo? Assim poderia gerar trabalho e ajudar pessoas. Não foi apenas um conselho, foi um sinal. Não tinha clientes nem experiência, mas tinha o mais importante: convicção de que ajudar o próximo fazia parte de seguir a Cristo. Pô, brutal, cara. Exatamente. Foi brutal. Aí que nasceu a ideia. Olha como é que aconteceu o fato, onde nasceu essa empresa, né? Ela nasceu dentro de uma visita. Eu fui fazer uma visita, atendi a necessidade, aconselhei esta família, preguei a palavra, oramos junto. E no momento de mesa, de comunhão, eu compartilhei uma necessidade que havia de uma pessoa, entendeu? Que estava sem trabalho. Esta pessoa é um familiar meu, é meu primo. E chegou eu compartilhando esse momento, essa necessidade. Essa pessoa mesmo me deu um conselho, que eu podia ser autônomo, abrir uma empresa e colocar essa pessoa para trabalhar. E a sua cabeça naquele momento? Senhor, desculpa assim, né? Mas o senhor em algum momento pensou: essa pessoa está louca, o que ela vai falar isso nesse momento? Então, cara, naquele momento eu não pensei isso. Na verdade, eu vi uma solução e eu comecei a digerir aquela solução. Eu comecei a pensar e colocar em prática, ou de que maneira eu ia colocar aquilo em prática, entendeu? Então comecei a buscar mais informações sobre o assunto e aí realmente, cara, começamos esse projeto. Mas o mais incrível é o seguinte, que quando nós estendemos a mão para alguém, eu quero frisar nisso, cara, quando a gente estende a mão para aquele que necessita, tendo o que oferecer, Deus nunca vai nos deixar de mãos vazias. Por quê? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, tipo assim, eu estava semeando sobre a vida dessa pessoa sementes boas, para que ele pudesse ter uma fonte de gerar ingresso, para poder levar comida para sua casa, para pagar, né, os seus serviços, para ter o que comer. Então eu estava semeando uma boa semente na vida daquela pessoa. E eu não sabia o que meses depois ia acontecer, o que transformaria tudo isso. Porque meses depois veio a pandemia. E uma coisa aqui, sem cortar o senhor, mas já cortando, um dos pilares da AP Church, a igreja a qual o senhor é o pastor presidente, um dos pilares são dois, né? Servir e perder. Ou seja, esse livro, esse trabalho, esse projeto, esse propósito, ela se baseia no pilar de servir. Exatamente. Essa cultura que a gente tem como cultura, né? O serviço, olhando para a pessoa de Jesus, não tem como falar de outra pessoa, né, cara? Olhando para Jesus, a gente vê que Jesus... O Douglinhas tem uma frase interessante. Como é que é, Douglinhas? Não tem como tirar Jesus disso? Como é que é? Douglinhas? Não é que eu coloco Jesus em tudo. É que não tem como tirar ele de nada. Não é que eu coloco Jesus em tudo. É que não tem como tirar de nada. Não tem, frase do Douglinhas. Na verdade, ele é o centro, né, cara? É o pilar, é a estrutura para tudo que a gente tem, para tudo que a gente vai conquistar, para tudo que nós somos. Entendeu? Não tem como Jesus ficar fora, né, da nossa vida, no nosso dia a dia. Porque, ó, quando a gente olha do que diz a palavra, mais bem-aventurado é dar que receber, né?
a gente vê que o próprio Jesus falou isso, né? Se saiu da boca do chefe, como é que a gente vai falar o E contrário? você vê que Jesus, cara, tudo que ele fez foi para alguém. Não foi para ele. Ele não multiplicou os pães e os peixes porque ele ia guardar, ele ia fazer um mercado, porque ele ia vender. Não. Ele multiplicou os pães e os peixes para dar para uma multidão que necessitava comer, cara. Entendeu? Então, tipo assim, tudo que Jesus faz é pro próximo. Ó, uma vez eu escutei que nenhuma árvore dá fruto para ela comer dos seus próprios frutos. Também é um exemplo brutal Você vê? também. Então a própria árvore gera fruto para que alguém possa se servir dos seus frutos. Então a nossa vida, né, no geral, é como se fosse uma árvore. Ó, um outro exemplo. Jesus vem um cego e pede Jesus para poder curar ele, né? Aí Jesus vai lá, cospe no chão, faz um barrozinho, coloca no olho do cego e fala para ele assim, vai lá lavar. Quando ele lava, e Jesus pergunta para ele assim, e aí, tá vendo? Tá tudo legal? Como é que tá? Aí o cego falou assim, Senhor, eu estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus falou assim, não, fecha os olhos, fecha os olhos. Fez de novo, vai lá lavar. Quando ele lava, o homem vê, né, com os olhos natural, como o homem realmente é. O que Jesus está querendo mostrar nessa passagem, nesse momento de cura? Quando Jesus cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego, e ele lava e ele vê os homens como árvore, simplesmente Jesus está mandando uma mensagem. Isso aqui é como o mundo espiritual vê todos os homens. Por quê? Jesus vai falar assim, olha, a árvore que não dá fruto, o que ele faz? Corta fora. Corta. Você vai ler o Salmo de número 1. Você vai ver assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, né? Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, e ele será como uma árvore, plantado junto à corrente de água, que a seu devido tempo dará fruto, entendeu? E as suas folhas não cairão. Então, olha só, quando aquele cego lava o olho e ele vê os homens como árvores, Jesus está mostrando para ele como o céu, como o mundo espiritual vê a nós. Como árvore, tudo que a gente faz, cara, toda palavra, toda atitude é considerado como um fruto. Entendeu? E existe uma lei, cara, no mundo espiritual e ninguém fica fora dela. Que é a lei da semeadura. Que é basicamente no que o Senhor transformou isso. Ou seja, essa empresa ela veio para semear na vida dos demais. Começando pelos familiares e transbordando para todos que estavam em volta. Exatamente. É isso. Porque essa foi a ideia, tipo assim, a princípio... Ou seja, a empresa, o negócio, a empresa, essa estrutura que o senhor criou, ela não foi nada mais, nada menos do que para abençoar os outros. Exatamente. Não que eu não me alimentei, né, dos frutos dessa semeadura. Eu me alimentei, logicamente. Porque até mesmo que a palavra de Deus diz, todo trabalhador é digno do seu salário. Exato. Porém, ela nasceu no serviço a alguém, no cuidado a alguém. Existem portas na nossa vida que se abrem, Michel, quando a gente serve uma água para alguém, quando a gente prepara uma comida para alguém. Por exemplo, e é bíblico. Olha, quando a gente vai ver a mulher de Sunem, você já ouviu essa história? Onde ela vai preparar uma habitação, um aposento para o profeta Eliseu. Ela fala para o marido dela assim, olha, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos preparar aqui um aposento, uma habitação, um quarto onde ele possa ficar. E olha o que acontece. Ela, dentro do quarto, eles colocam uma cama, uma mesa, uma cadeira
e um candeleiro. 4 itens importantíssimos. O candeleiro é a luz, pô. É uma luz em cima da mesa. A mesa, lugar de comunhão. Cadeira, lugar de honra. A cama, lugar de descanso. Mas o profeta ficou tão feliz, o profeta Eliseu, ele falou assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. Eu preciso fazer alguma coisa por esse benefício que ela fez na minha vida. O profeta estava acostumado a dormir no campo, dormir nas montanhas, debaixo da árvore, em meio a perigos, porque naquela época tinha muitos perigos. Muitos animais, entendeu? No meio da noite. Porém, o profeta ficou tão feliz que ele pediu para o seu moço, Geazi, perguntar o que a mulher queria, Michel. Olha, vai lá perguntar para ela o que é que ela precisa. Ela precisa que eu fale para o rei, por alguma necessidade dela. O que ela precisa? E a mulher falou que nada, não precisa de nada. Só que o Geazi descobriu, olha, meu rei, eu sei de algo que ela precisa. Ó, profeta Eliseu. Eu sei de algo que ela precisa. Ela precisa de um filho. Ela não tem um filho. Você vê que a mulher não tinha nem intenção de pedir ao profeta um filho. Mas o serviço dela, o cuidado dela com o profeta, abriu no mundo espiritual uma porta para que ela fosse abençoada. E aquilo que ela tanto anelava, entendeu? Ter um filho, aconteceu sem ela mesma pedir, porque o meu serviço, o cuidado a alguém, são orações silenciosas que o céu recebe na intimidade. E tudo isso que o senhor fala, o senhor está falando com outras palavras, no livro está escrito, mas está dizendo a mesma coisa. Veja bem, lendo aqui, eu fui marcando várias coisas. Se eu pudesse falar, eu falaria tudo. É que é bruto. A mim, pessoalmente, eu fiquei impressionado com isso. E diz o seguinte, às vezes, um simples sim é a chave que destranca milagres. E ainda segue, o verdadeiro serviço nem sempre nasce de um plano estruturado. Muitas vezes começa em uma interrupção inesperada. E ainda segue pela terceira, outras vezes ainda. Às vezes, um ato mais espiritual que você possa fazer é estar presente e dizer sim. E tem um pouco mais pra frente que diz, tudo que o senhor está falando vem baseado praticamente no livro que eu estou lendo. Sim. Não subestime o impacto de uma ação generosa. Quando você se dispõe a servir, mesmo com pouco, Deus se encarrega de multiplicar. Ou seja, nunca subestime os começos humildes. Ou seja, que tudo que o senhor vem falando, tudo que o senhor vem expressando nesse momento, ele basicamente ele se reflete em todo o processo que o senhor passou naquele então, todo o processo na hora de fazer, de fazer com que o motor funcionasse. Exatamente. De empresa. Exatamente. Tudo vem para o servir e o sim. Uma das coisas que faz a gente paralisar em querer servir ou honrar alguém, ou cuidar, fazer o bem, o ato de generosidade com alguém, entendeu? O que nos paralisa é a ingratidão. A ingratidão é algo muito feio no ser humano. Então, muitas pessoas deixaram de servir, de cuidar de outros, de abençoar a outros, porque sofreram a ingratidão por parte de alguém que não valorizou o que ele fez, o que ela fez. Porém, Jesus nos ensina ao contrário. Nós devemos servir, ser generoso com as pessoas, tanto aqueles que são gratos como aqueles que são ingratos, sem esperar nada em troca, Michel. Porque observe que a mulher, ela ali, a de Sunem, você vai ver que ela não espera nada em troca. Ela faz porque ela vê que Eliseu era um grande homem de Deus. Mas Deus incomoda o profeta a tal ponto que ele não quer ir embora sem antes abençoar ela. E ele determina, olha, daqui 1 ano, quando eu voltar, você terá um filho. Uau. Então, a mulher não precisou pedir. A mulher não precisou falar o que ela tinha necessidade. O meu ato de serviço é uma oração, você sabia? Olha só. A palavra serviço está relacionado
com a palavra e o serviço que fazia os levitas no tabernáculo de oferecer sacrifício para Deus, cara. Entendeu? Então, quando eu sirvo e cuido de pessoas, eu estou adorando a Deus, cara. Eu estou oferecendo para Deus ofertas agradáveis. E o adorar não necessariamente é você estar em cima de um púlpito. Isso é só uma expressão ou uma característica da adoração. Entendeu? Porque eu posso estar te servindo, cuidando de você e adorando a Deus. Porém, eu não posso limitar e depois anular todos os demais mandamentos do Senhor. Como eu estou servindo o Michel, estou cuidando de pessoas, eu estou adorando a Deus, não preciso ir para a igreja. E o serviço, ele exige, o serviço ele exige um compromisso e um sacrifício. Eu li essas frases aqui que o senhor colocou no livro, só que antes dessas frases tem um adendo aqui, né? Tem um antes disso. E o antes disso é o seguinte: os primeiros dias foram intensos, trabalhava desde cedo fazendo entregas. Depois participava de reuniões pastorais, atendia ligações, preparava estudos. Muitas vezes pregava com a mão ainda sujas de pó ou com o corpo exausto de carregar caixas. Às vezes orava dirigindo, pedindo direção, força e descanso, tudo ao mesmo tempo. Mas Deus estava ali, no cansaço e na incerteza. Ou seja, o serviço ele vem de antemão, antes do serviço ele exige um comprometimento e um sacrifício. E aqui é onde vinha o sacrifício. Ou seja, o senhor havia um sacrifício por trás do servir. Sim. Não era simplesmente haha, uhu, montamos uma empresa e bola para frente. Não, o serviço, você sabe muito bem, ele tem um sacrifício, tem um gasto, entendeu? Uma inversão de tempo, de dinheiro, entendeu? Um desgaste emocional. Porque, se você for ver, o nome do livro é Montador de Propósito. Porque nós, dentro dessa ajuda, foi gerada uma empresa, foi criada uma empresa. E nessa empresa aqui, na montagem dessa empresa, na montagem disso tudo, há algo aqui muito bonito que o senhor escreveu, né? Você não está apenas montando móveis, está montando homens. Exatamente. Caráter. Exatamente. Pais, filhos, homens que vão sacerdotes que vão servir como pilares para outras pessoas. Ou seja, uma bola de neve. Exatamente. Você não está simplesmente servindo um ou dois. Dando um trabalho, dando o que fazer. Não é simplesmente isso. Você está preparando uma leva de outras pessoas que vão servir a outras. Exatamente. Que vão servir a outras, que vão servir a outras. E isso vira a ação do bem. Exatamente. É como se fosse uma pirâmide, Michel. Entendeu? Você serve alguém, você ensina os princípios de Jesus, da palavra, do que Jesus ensinou. Porque Jesus fez tudo isso, Michel, muito mais, cara. A gente só aprendeu com ele, né, o que nós precisamos fazer. E quando você vê as pessoas encontrando propósito e sentido, entendeu, na vida, mas começando dentro da sua casa. Porque homens que se posicionaram como provedores, como protetores, entendeu? Como cuidadores. Né? Homens que tomaram posicionamento desde um ponto de partida em que você indicou, informou, né? Posicionou eles dentro de um propósito. Porque não é só ganhar dinheiro, entendeu? Não é só ter dinheiro para levar para dentro da minha casa. E o cuidado com a tua família? E a atenção com eles? E o saber sentar à mesa, comunhão. Então, tipo assim... Que isso também é adoração. Tudo isso faz parte da adoração. Faz parte, porque ao final, a minha adoração começa dentro de um propósito quando eu cuido da minha família. Quando eu tenho mesa com os meus filhos, com a minha esposa. Não adianta nada eu pregar lá fora, se dentro da minha casa eu deixo ele pregar. Eu não tenho tempo para minha esposa. Eu não tenho tempo para meus filhos, entendeu? Então, tipo assim, o livro... O Montador de Propósito, ele a princípio, ele não existia essa ideia de construir uma empresa. Começou com um ato de ajudar alguém. Você vê que o ofício é diferente?
Você vê que no primeiro capítulo, você vê que a empresa abre, mas é como uma transportadora. Entendeu? E ela evolui para outra A gente coisa. começa a entregar pacote na Amazon. Me fiz autônomo, né? Na parte de transporte, na área de transporte. E aí você vai ver que quando chega a pandemia, qual era um dos serviços das profissões que podia sair de casa? O transporte. Era o único, né? Um dos poucos, né? Um dos poucos, porque era supermercado, era farmácia, você lembra disso? Sim, sim. Os restaurantes, hotéis, tudo fechado. As indústrias, a maioria fechadas. Entendeu? O hospital estava aberto. Agora, todos esses lugares estavam limitados. Então, como eu abri a empresa no meu nome, fiz de autônomo, para trabalhar nessas empresas, você vai ver que foi um dos setores que mais cresceram e tinha trabalho. Porém, quando eu faço-me de autônomo, abro uma empresa e coloco essa pessoa para trabalhar, quando vem a pandemia, essa pessoa já não pode trabalhar mais. Quem pode trabalhar é só eu, porque está no meu nome. Então, aquele ato de ajuda a essa pessoa acaba gerando recursos financeiros para manter toda a nossa casa, inclusive parte de pessoas na igreja. Entendeu? Então, Deus estava naquele ato de serviço, né? Naquele ato de serviço já preservando a minha família, Michel, porque você lembra que com a pandemia fechou as igrejas, Michel. Nós tínhamos transmissões diretamente desde casa, né? Você vê que as pessoas deixaram de trabalhar e deixando de trabalhar, o que acontece? As pessoas mal têm para poder comer, pagar o aluguel. Então, os recursos levantados pela igreja era mínimo. Como é que as pessoas vão dizimar? Como as pessoas vão ofertar? E aqui começa a entrar uma parte interessante do livro. É como eu falei no princípio, parece meio que uma novela assim, mexicana que vai criando uma linha de suspense, uma linha assim de caramba, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E agora nós entramos em uma parte do livro que começou a ficar muito interessante, aonde é o seguinte: quando o silêncio é a voz de Deus. Cara do céu, quando você olha por um... Tanto é verdade que eu vi um pregador muito influente no Brasil e ele falava mais ou menos o seguinte: é muito bom ser cristão quando tudo está indo bem, mas quando você ora e não recebe nenhuma voz audível do Senhor, quando você lê a Bíblia, nenhum versículo fala com você, quando você está buscando de todas as maneiras e absolutamente parece que o céu se tranca, é aí onde você mostra a sua fé. E aqui nessa parte do livro, eu vou começar a ler outra vez, porque é muito interessante. Leia. E aqui é muito interessante porque nessa parte é onde a história começa a ficar mais obscura, mais tensa. O que está acontecendo agora? Uhum. E diz o seguinte: o mundo estava em pausa, mas o céu seguia enviando instruções. Ou seja, naquele momento de pandemia, estava todo mundo... Caraca, e agora? Para onde a gente corre? Não tinha para onde correr. Não tinha. Porém, o céu seguia enviando instruções. Guarda essa palavra. Instruções. Foi nessa pausa forçada que comecei a entender que não estávamos apenas construindo uma empresa. Estávamos levantando um altar no deserto. Putz, essa palavra é muito louca, cara. Altar no deserto. O que parecia obstáculo se tornou direção. O que parecia perda foi solo fértil. O que parecia pausa foi plataforma. Começamos a fazer transmissões ao vivo de casa, orar com pessoas por telefone, compartilhar pão e fé nas redes sociais. E o que nasceu no secreto começou a impactar o público. Entendi que, enquanto nós víamos confinamento, Deus via formação. Exatamente. É aí onde o Senhor trabalha, no escondido. Aí onde Deus ele costuma atuar, no deserto. Tanto é que tem muitos pregadores, a Bíblia se baseia basicamente nisso, né? Os grandes homens de Deus encontraram Jesus no momento em que estavam, no pior momento da vida. Exatamente. É verdade que os piores momentos da nossa vida pode ser... Outra coisa, cortando o senhor aqui, mas uma frase aqui que também isso aqui eu acho que eu vou roubar essa frase do senhor.
Não há, não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Caraca, velho. Brutal. E aí? No deserto é onde realmente as coisas acontecem? Sim, Deus trabalha por meio de deserto. Deus, sem dúvida alguma. O caráter do ser humano é formado ali, ou seja, o caráter do homem cristão é formado ali, no silêncio, onde ninguém vê. Onde está ele, sozinho no quarto, o que eu faço? Exatamente. O que a gente acostumou a entender como Deus agindo, Deus trabalhando, é no muito barulho, muito movimento, entendeu? E às vezes Deus ele coloca a gente no lugar de silêncio. Às vezes a gente passa por momentos que são desertos, né? Deserto pode estar representado com a perca de um trabalho, a falta de documentação, entendeu? A gente pode estar passando por um deserto, às vezes, por estar enfermo. É um momento que Deus também utiliza para poder formar nosso caráter, para poder também nos paralisar por um momento. Oi, para aqui, eu quero falar contigo. Entendeu? Porque o que acontece? Pastor, houve um antes e depois desse momento? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você vê que na pandemia, você vai ver que já está entrando na pandemia, está na pandemia. Me corrija, eu conheço o senhor há muitos anos e é óbvio, assim, a gente nunca conversamos assim tão a fundo sobre a vida do senhor, tudo, mas esse foi o momento assim mais difícil que o senhor passou assim, em relação ao ministério? Sim. Foi um momento um que dos. o senhor olhou, é um dos momentos que eu destaco assim que foi surreal. Que foi realmente o deserto. Foi ali onde não havia saída, onde o senhor na verdade, bastava confiar, nada mais. Era só em Deus. Eu me apeguei à palavra. Por isso que uma das coisas que faz a gente feliz, Michel, faz a gente crescer, avançar, é o conhecimento da palavra de Deus. Eu falei no princípio, né? Oséias capítulo 4, versículo 6, que fala que a falta de conhecimento faz o povo se perder. O meu povo está perecendo, se perdendo por falta de conhecimento. Então, o conhecimento bíblico, né, da palavra de Deus, que vai te dar um direcionamento. Leva a fé. Exatamente. E a fé leva a um direcionamento. Porque ao final você sabe muito bem que a fé não é um produto que você compra no mercado. A fé não é um produto que você abre a geladeira, né, e você vai encontrar lá. Entendeu? Você não vai entrar na página da Amazon, né, na internet e comprar fé. A fé se adquire por meio da palavra de Deus. Você vai ver Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, quando eu falo sobre esse silêncio, que no silêncio desse deserto, Deus nos instruiu, nos direcionou, porque ao final é quando você já não tem mais ninguém, entendeu? Que você está longe dos teus pais, você sabe que as pessoas também não podem te ajudar porque não têm, não estão trabalhando, que isso foi o que aconteceu na pandemia, e você só tem uma solução: usar a fé, buscar ao Senhor. Tem momento na nossa vida que a gente tem que parar. Sabia que tem momento na nossa vida que a gente tem que fechar os olhos e fazer silêncio e meditar em Deus para escutar a voz do Senhor, porque a gente está se movendo tanto, Michel, que a gente não quer perder tempo, que a gente quer aproveitar o tempo, a gente se move tanto, tanto barulho, que a gente acaba não dando atenção à voz de Deus. Quando eu parei para escutar, fiz silêncio e meditar no que Deus me estava direcionando, tudo cobrou sentido na minha vida. Você sabia? Isso não é teoria, uma teoria minha, não são palavras minhas. Você sabia que os maiores empresários ricos nasceram em momentos de crise? Que os momentos de crise são momentos de oportunidade para pessoas inteligentes, pessoas que não têm medo de investir, pessoas que não se paralisam por causa do problema. A pandemia fez muitas pessoas morrerem antes
do vírus entrando no corpo deles. Pessoas que morreram por desesperação, por desespero, morreram. Eu diria que algumas estavam vivas, mas mortas. Né? Mortas também. Porque muitas pessoas, Michel, infartaram por preocupação, por incerteza, insegurança, por medo daquilo que estava acontecendo no mundo, porque se criou um caos. O medo é todo o oposto à fé. Exatamente. É todo o oposto à fé. O medo te paralisa. O medo gera a morte, Michel. Muitas pessoas morreram só de ver o que estava acontecendo no mundo. Muitas pessoas se suicidaram, Michel. Isso também é verdade, realmente. Só por causa das notícias, por causa do medo, para poder se privar daquela enfermidade, se privar daquele vírus. Então, tipo assim, você tem uma decisão. Agora, tem uma coisa importante aqui, e outra vez aqui eu vou voltar para a leitura, porque é a base dessa conversa. E entra nisso que o senhor falou agora. Isso já me chama muita atenção isso, porque o que eu vou ler agora é baseado nisso. Havia dias em que o cansaço não era físico, mas mental. Ou seja, a parte da pandemia tinha esse processo mental, a qual tinha que ter o dinheiro, né, para bancar toda a família, bancar tudo, né? Ou seja, era um processo mais que físico, também muito mental, né? Na verdade, uniu os dois aí nesse momento, pelo que eu entendi aqui no livro. Naqueles tempos ainda difíceis da pandemia, cada móvel que eu montava era uma mistura de esforço e oração silenciosa. Alguns pedidos eram simples, outros pesados. Mas o mais pesado não era o móvel, e sim a carga interna. Aquela sensação constante de que eu deveria estar fazendo algo mais. De que aquilo não era o fim do caminho. Ou seja, essa pressão todo mundo teve e, segundo o livro aqui, também tinha. Tinha. Então, o que importa é o resultado da ação. Enquanto pessoas tomaram uma decisão, o Senhor foi por outro caminho, o caminho da fé. Exatamente. Na verdade... Mas o medo havia, o medo existia, o medo estava aí constantemente. Eu sou humano, nós somos humanos. Entendeu? Nós não podemos negar isso. Né? O primeiro princípio de serviço é a nível humano. Se você não entende o que a pessoa sente, como você vai poder servir ela? Logo, vem os princípios espirituais. Porque às vezes, Michel, o que acontece com a religião? Quer transformar você tão espiritual que você deixa de ser humano. Entendeu? Então o que acontece? O princípio de Jesus na Terra, o que ele veio nos ensinar é que nós também precisamos ser humano. Por isso que ele veio 100% homem e 100% Deus. Você vê que Jesus, ele entendia a necessidade das pessoas. Enquanto os discípulos diziam assim, Senhor, despede a multidão para poder ir ali nas aldeias e comprar o seu próprio alimento. Sabe o que Jesus falava para eles? Dá vocês mesmo a eles de comer. Entendendo a necessidade humana das pessoas. Porque para você chegar a ser espiritual, você não pode deixar de ser humano primeiro. Para entender a necessidade. Então aqui é preciso notar que existia uma carga também mental, que eu digo psicológica. Os noticiários naquela época, entendeu? Bombardeava que esse vírus, ele se contaminava facilmente. Entendeu? Tão solo está em ambientes perto de pessoas contaminadas. E agora, o senhor trabalhava com isso, justamente isso, né? Eu estou montando móveis, entendeu? Dentro das casas das pessoas, logicamente a gente viu que na pandemia foi se liberando pouco a pouco, mas ainda tinha muitos riscos de contaminação. Você entendeu? Então, era uma pressão psicológica ali. Muito grande. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava manter a minha casa, eu precisava também manter a igreja, Michel. E detalhe aqui que nós não entramos nesse pequeno detalhe que é muito importante. A esposa do senhor na época estava grávida, não é isso? Grávida, ela estava grávida. Foi um momento de grande tensão, porque ao final eu podia estar contaminado com o vírus e levando esse vírus para casa. Com a sua esposa grávida. Com a minha esposa grávida. E 2 crianças. E 2 crianças. Na verdade, a nossa casa tinha 9 pessoas nessa época, Michel. Caraca, então foi uma aventura literal, né? Porque recentemente
O meu irmão, o pastor Luciano, tinha chegado com a sua família e já estava na nossa casa, que foi a pessoa do primeiro capítulo deste livro, o Vitinho. Que ele chegou solteiro e não tinha trabalho e começou nessa necessidade de abrir uma empresa, ser autônomo para poder ajudá-lo, para poder ele começar a sua carreira aqui na Espanha. Então você imagina, 9 pessoas na nossa casa, mais uma mulher grávida. A minha esposa que estava grávida. Mas não era só a minha casa. Porque, na verdade, existia uma pressão que era a igreja. Entendeu? Você imagina, se as pessoas da igreja, a maioria estava sem trabalho, não dizimava, não ofertava, entendeu? Eu tinha que gerar um recurso para manter o local, a nossa igreja, e ainda ajudar pessoas sem recurso na igreja, Michel. Cara, é incrível como essa conversa ela tá se desleixando, se deixando guiar justamente para o livro. Porque aqui no episódio número 6, o senhor colocou aqui a voz que rompe o silêncio. Com todo respeito aqui, mas eu pego como que ele chama? Tem uma frase muito aí interessante que ele chama de um direito poético. Eu pego um direito poético agora, peço pro senhor, mas eu chamaria esse texto A Luz no Fim do Túnel. O senhor me permite aqui ler outra parte? Sim, essa claro. Um pouquinho maior, mas vai em direção a isso que o senhor está falando. Agora nós entramos para uma parte mais interessante, ou seja, a novela vai começando a ficar interessante, cara. É muito massa esse livro, cara. E aqui no capítulo 6 diz o seguinte, né? A voz que rompe o silêncio, ou seja, depois do silêncio, depois dessa tensão, o que eu faço? Confiar, não tem outro caminho. Porém, chega a luz no fim do túnel, né? O nome que eu daria, entre aspas. E diz o seguinte, a empresa estava funcionando, a equipe trabalhava com ritmo, os clientes chegavam e a reputação crescia. Maravilha. Do lado de fora, tudo parecia em ordem. Mas por dentro, uma inquietação começava a crescer como uma brasa que não se apagava. Aí começa a entrar no que o senhor está falando agora, justamente. No meio dessa aparente estabilidade, aconteceu um encontro que mudaria o rumo de tudo. Nossa, você começa a ler, se você quer ler para ver onde vai chegar, né? Fomos contratados para fazer uma reforma em um apartamento no centro. A cliente, uma mulher elegante, confiante, com uma autoridade natural. Não era uma cliente comum. Desde o primeiro dia, dava para perceber que havia algo espiritual ao redor dela. Não saberia dizer se era cristã, líder em uma igreja ou apenas alguém com um discernimento. Mas havia nela uma profundidade pouco comum. Enquanto trabalhávamos, cara, isso fica muito interessante. Enquanto trabalhávamos, ela demonstrava interesse por nós, por como organizávamos a equipe, pelos princípios que nos guiavam. Perguntou por que fazíamos e o que fazíamos. Compartilhei parte da visão, como tudo havia começado, como Deus nos havia direcionado. Então, um dia, sem rodeios, olhou fixamente para mim e disse com uma voz carregada de autoridade e me desmoronou. Você não foi chamado para levantar paredes. Você foi chamado para levantar vidas. O que você está fazendo é bom, mas não é o que Deus te chamou para fazer. Pastor, como assim? Isso é brutal, cara. Não, eu imagino que do nada o senhor estava lá montando, chega a mulher com todas essas características que o senhor dita aqui no livro, e do nada fala algo assim, na lata, assim, toma. Então, a gente já estava ali nesse apartamento já alguns dias, né? Então, tipo assim, o interessante, Michel, olha, para você ver... Seu lugar é cuidar de igrejas. Você vai ver que o interessante, observe aqui que no primeiro capítulo as coisas começam por ajudar alguém. Eu me transformo como autônomo, entendeu? Autônomo na área de transporte, começamos a prestar serviço para a Amazon. Desse trabalho da Amazon, né, vem a pandemia, fecha tudo. O único que pode sair para trabalhar, porque está a empresa no meu nome, sou eu. Todas as pessoas, o meu primo que trabalhava teve que ficar em casa, porque ele não tinha documentação na época. O meu irmão também. Então, 9 pessoas dentro de casa, eu estou trabalhando. De repente, passam-se 2 meses. E 2 meses, as pessoas que estavam desempregadas, que não podiam trabalhar em hotel, que não podiam trabalhar em restaurante, eles descobriram que na área de transporte tinha trabalho. Foi todo mundo para lá? Todo mundo para lá. E o que acontece?
Uma saturação Uma saturação, diminui as ofertas de trabalho. Então, diminuindo as ofertas de trabalho, eu tive que gerar outra solução. Me corrige se eu estou errado, mas me dá a impressão que o senhor ia para um lado, pá, dava de frente com um problema. Ia de outro, pá, dava de frente com um problema. Ia de outro, pá, dava de frente com um problema. Mas sempre sendo guiado para ir para frente. É isso. Exatamente, porque ao final você vai ver que na vida não é tudo maravilha, porque você agora abriu um negócio, deu certo, você não vai ter problema. Mas acontece problemas e a gente precisa ter calma, paciência, buscar em Deus soluções para aquele problema, para aquela situação. Então, olha só para você ver. Então acontece isso. Só eu posso sair. Um montão de gente já estão também trabalhando no mesmo setor que eu. Aí começa a ser liberado. Vocês lembram? Que começa a desescalada, que o governo começou a chamar de desescalada. Lembra disso? Pouco a pouco estava liberando a fora nas igrejas, 30%, com distanciamento de 2 metros. Lembra disso? Sim. Que podemos começar os serviços nas igrejas. Então, começou a desescalada. Então, as pessoas começaram a sair um pouco mais de casa. Ter os trabalhos com horários definidos, né? Números de trabalhadores que trabalhavam em casa e outros nas empresas. Então, começou a liberar um pouco as pessoas para sair. Então, nesse momento, acontece que o meu primo, o meu irmão começa também a trabalhar comigo. Porém, o trabalho não era suficiente. Então, chega um momento que eu, de pesquisa, buscando solução no mercado, eu encontro uma oportunidade de montar móveis para a empresa IKEA, entendeu? Que é uma empresa que trabalha paralelamente com o IKEA, que é parceira do IKEA, que se chama TaskRabbit, não sei se eu vou falar. Então eu me faço de autônomo e me inscrevo nessa empresa e começo a montar de móveis. O detalhe, Michel, que eu nunca tinha montado móveis. É aquelas montagens de móveis dentro de casa, uma mesa, uma cadeira, entendeu? Que você passa o tempo ali descobrindo no manual como se monta, mas é seu. Se tem algum arranhão ou não, é seu, não tem problema. Então, eu não tinha experiência de montagem de imóvel. Eu descubro essa oportunidade e deixo eles trabalhando no transporte, meu irmão, meu primo, e vou para trabalhar com a empresa de montagem de imóveis. Começo a montar os móveis com manual. E aí começa o plano de Deus para minha vida. Eu começo a entender o propósito de Deus. Quando eu entro nessas casas, eu começo a ver necessidade de pintura, começo a ver necessidade do grifo, de uma torneira no banheiro, de uma descarga que não funcionava direito. E eu começo a oferecer serviço de uma lâmpada que está mal colocada, instalada. E eu começo a oferecer serviço. Por que não abrir uma empresa e prestar serviço para essas pessoas e dar trabalho para as pessoas que estão na igreja desempregadas nessa pandemia? Então eu começo a oferecer serviço para esses mesmos clientes que eu montava os móveis, de pintura, de eletricidade, de fontaneria, entendeu? Então aí começa a contratar pessoas, começo a levar outras pessoas para esse serviço. Enquanto eu montava móveis, outras pessoas pintavam paredes, outras pessoas faziam instalação elétrica. Então eu montei essa empresa, dando trabalho para aquelas pessoas que estavam desempregadas. Nisso, eu também comecei a ensinar as pessoas, Michel, a como fazer um orçamento, aonde comprar os materiais, entendeu? Como tratar com o cliente, como gerar um ambiente. E eu comecei a perceber que essas mesmas pessoas que vinham comigo trabalhar, eu comecei a ensinar eles como preparar um altar nesses lugares, como atrair a presença de Deus e como ser porta do céu para aqueles clientes, como aproveitar a oportunidade de ser generoso e de trazer a semente de Deus. Porque ao final, o que aconteceu comigo, Michel, que eu chego nesse momento que está tudo muito bem, muitos trabalhadores, chego nessa casa e essa mulher fala comigo que estava muito bem ter uma empresa, estava muito bem levantar paredes, né? Cuidar de pessoas, dar trabalho para pessoas, mas que Deus tinha me dado um propósito, entendeu? Que era cuidar de pessoas,
né, naquilo que ele me entregou de responsabilidade, nos meus dons. Então, eu comecei a perceber que no nosso ambiente de trabalho, nós podemos levantar altar ao Senhor e atrair a presença de Deus nos lugares onde nós trabalhamos e ser um representante do céu para a salvação, para a cura, para milagres aonde a gente vive. Porém, né, eu tive que estar aí para entender. E hoje, consolidar as pessoas e fazer elas entender que nem todo mundo foi chamado para pregar. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser cantor. Mas todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho. Para construir um altar. Para construir um altar. Seja em casa, Construir seja no esse altar, trabalho com os exatamente. amigos, seja tomando um café com alguém, seja dando um passeio na rua com a esposa, Aqui agora nós estamos conversando, fazendo um podcast. podcast. A gente está levantando um altar para o Senhor. A gente está falando Onde dois dele. ou três estão estiverem reunidos. Então eu posso fazer do Tudo meu faz trabalho. sentido a partir daí, né? Tudo começa a fazer sentido, tudo começa a ter um sentido, a fazer parte de um propósito maior que não é nosso. Exatamente. É o próximo. E às vezes as pessoas transferem o serviço a Deus só com as quatro paredes da igreja, com um dom, Michel. Entendeu? Então a gente fica lutando, brigando dentro das igrejas pelo microfone, Isso é uma coisa que pelo posicionamento, pelo um título. E isso é uma coisa, pastor, que eu costumo falar muito. Cara, domingo você vai se reunir com seus brothers de igreja, com seus irmãos em Cristo. Obviamente que você se reúne, canta hinos ao Senhor, escuta uma palavra do pastor, de quem seja que for dar ali no dia a palavra. Obviamente isso faz parte de um culto. Mas o seu verdadeiro culto começa quando você sai da igreja, quando você coloca os pés para fora. Onde você faz da sua vida um altar. Onde suas decisões, suas palavras, suas atitudes, como você trata o seu próximo, como você conversa com a sua esposa, namorada, filhos, amigos. Ali é onde você começa um verdadeiro culto a Deus. É isso, pastor? Eu sempre falei isso, eu sempre achei isso. Legal, legal. Porque tem muitas pessoas que vivem um cristianismo no domingo, mas de segunda a sábado vivem um ateísmo. Exatamente. O que nós acostumamos, Michel? A igreja se acostumou, o cristão se acostumou, entendeu? Nós nos acostumamos a transferir responsabilidade, entendeu? Porque quando você vê Jesus falando, né, que nós devemos ir, né, você vê Mateus capítulo 28, versículo 19, você vai ver lá, ele falando para a gente ir e pregar o evangelho da criatura, mano. Anunciar o evangelho. Então, tipo assim, nós transferimos a responsabilidade a um lugar, a pessoas. Então, nós transferimos o evangelho, a pregação do evangelho a uma igreja. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão lá no trabalho e é o companheiro de trabalho, em vez de preparar um altar ao Senhor para apresentar a Cristo ao seu companheiro de trabalho, o que ele faz é transferir a responsabilidade. Você tem que vir na minha igreja. Quando ele mesmo tem que ser igreja ali, né? Exatamente. Aí ele quer transferir a responsabilidade ao pastor na pregação. Pastor, o senhor tem que pregar bem para poder ele aceitar Jesus. Não, na realidade, ele vai aceitar Jesus com o convívio que tem contigo na sua empresa. Com o seu próprio testemunho, né? Com o seu próprio testemunho. E Então, não necessariamente ele vai aceitar, mas ele vai ver, cara, o que acontece com esse maluco? Tem algo que não quadra. Exatamente. Não vê os vídeos aqui que eu fico mostrando pra ele, não comparte a mesma conversa aqui que eu tenho. E eu acredito, né? Começa a se auto... Por exemplo... E isso entra, voltando pro livro. É que o livro... A gente já vai partindo pro final, pastor, mas eu acho que essa parte do livro, do jovem que ouviu a Deus na rua. O jovem que ouviu a Deus na rua. A história de Luiz Arrango. No meio do livro, o senhor vai colocando algumas histórias paralelas para contar esse testemunho que tá vindo justamente sobre a mesa. Ó. Tudo tá criando uma timeline aqui. Com o tema que a gente tá tratando em cada capítulo. E eu quero ler aqui pra galera... Mano, se você não comprou esse livro, compra esse livro. Tá aqui, ó. Maravilhosamente. Tem em português e em espanhol. Pastor? E eu quero ler aqui... ganhar mais 2 minutinhos, 3 minutinhos, porque é muito interessante. O jovem que ouvia a Deus na rua. A história de Luiz Arrango. Em
Em uma daquelas semanas em que tudo parecia estar funcionando por fora, mas a alma estava sedenta. Conheci a história de Luiz Arrango. Foi compartilhada comigo durante uma conversa informal. As conversas te levam a lugares e a sentar a mesas a quais você jamais imaginava. E depois fui buscar informações. Seu testemunho ficou gravado no meu espírito. Luiz era um jovem colombiano que, por anos, viveu em situação de rua em Medellín. Afundado nas drogas e no abandono. Havia perdido todo o contato com a família. Dormia em uma estação de trem abandonada. O silêncio de Deus, para ele, era o eco constante da solidão e do desespero. Mas uma noite, no ponto mais escuro da história, ouvi um pregador de rua gritar em uma esquina: Deus ainda tem planos para você. Ele não te abandonou. E logo depois, ele falando desse testemunho, ele diz o seguinte: quando Deus se cala, é porque está escrevendo algo maior. O dia em que eu achei que ia morrer, foi o dia em que Deus me resgatou com uma frase forte. Essa história foi para mim uma das... E aí já volta o senhor falando, né? Que essa história foi para o senhor, no caso, mais uma confirmação. Às vezes Deus não precisa gritar, que é o que nós estamos falando aqui. Ele só precisa para alguém que alguém obedeça e diga uma coisa no momento certo e na hora certa. Às vezes Deus não precisa gritar, ele só precisa usar alguém com autoridade espiritual para te lembrar do seu verdadeiro nome. E aqui eu queria abrir um adendo, pastor, muito importante. Muito importante. E é algo, eu acho que dessa conversação, eu acho que é o... Para mim, Michel Franco, é o momento mais especial. Todos sabem, as pessoas mais perto sabem que eu passei por um divórcio. E um divórcio ele é algo traumático na vida de um cristão que quer fazer as coisas certas, decentes, e seguir um caminho, né? Aham. E nesse momento de divórcio, quando eu passei por esse divórcio, eu estava congregando com o pastor Leandro e eu me apartei por vergonha, por aquela culpa desnecessária. Sim, que sim. Eu diria até, eu não sou muito espiritual desses crentes espiritual, sou um crente mais racional, né? Mas partindo para a espiritualidade, eu diria que esse é o tipo de culpa que o próprio inimigo coloca na cabeça da pessoa. Ou seja, se você está passando por algo parecido ou tem algo de culpa, cara, esquece isso, que é o inimigo atacando uma das áreas a qual ele sabe trabalhar muito bem, que é a mente. Uhum. E é um pequeno testemunho que eu estou abrindo aqui. E realmente eu me afastei da igreja, saí da igreja a qual eu pertencia, na Pet Church, naquele momento, por vergonha, autoculpabilidade também participou disso. Porém, o meu corpo estava fora, mas minha alma estava ali. Em uma dessas vezes, acho que um ano depois ou algo assim, eu voltei. Ia domingo sim, domingo não, ia e não ia. Em uma dessas vezes, isso daqui aconteceu comigo através da vida do Senhor. E eu já falei isso várias vezes para o Senhor e eu volto a falar aqui agora em público para todo mundo. Eu vivi anos, eu cresci dentro de uma igreja, dentro de um lar evangélico, participei de escola dominical e essa sempre foi a minha vibe. Eu sempre, de alguma maneira, estava dentro da igreja ou estava nesse meio. Mas a minha conversão chegou sem gritos. A minha conversão chegou com um abraço através do Senhor, pastor Leandro. E nesse abraço, ele estava pregando, saiu do púlpito, veio até onde eu estava, me abraçou e disse: eu confio em você, eu acredito em você. E ali eu vi brutalmente Deus falando através do Senhor. Amém. E é mais ou menos isso aqui que esse jovem passou, é mais ou menos isso que nós estamos falando. Obviamente, há vezes que o templo, a igreja onde nós fazemos parte, onde nós congregamos, onde nós nos reunimos em comunhão entre irmãos, também faz parte. Mas o estar fora, o ir para fora, faz parte do evangelho, tanto quanto estar dentro. Sim, exatamente. E já partindo para o final, eu não queria muito partir para o final, mas já vamos adiantar de tempo. Eu queria só dar um pequeno adendo das próximas. Eu estou um pouco. Eu falei até a metade, mas já no capítulo 7, a partir daí, se vocês quiserem, vocês compram e começam a ler. Só vou deixar aqui um pequeno sabor de quero mais. Já começa com uma frase brutal. E a frase é a seguinte:
Quando Deus volta a falar, tudo se move. A partir daí, já cada um que compra um livro e lê. Pastor, é brutal a história do livro. Eu vivi parte dela com o senhor estando ali, presenciei. Sim. Ou seja, muitas coisas que eu li aqui, eu vi o senhor fazendo isso, vivendo esse momento. E partindo para o final, pastor, o nosso costume, a nossa equipe, o nosso programa, ele sempre deixa uns minutos finais para o apresentador falar e tomar o tempo que for necessário para falar algo que sai do coração, direcionado de Deus para a pessoa. E se o senhor quiser falar, esse é o momento, olha para a câmera e toma o tempo que o senhor achar necessário, dá a palavra que o senhor necessário, baseado nesse livro, O Montador de Propósitos. Isso aí. Então, se eu tivesse alguma coisa aqui dizer para aqueles que não estão assistindo agora, eu gostaria de falar com palavras simples, né? O que Deus nos pede a nós é algo simples. Você não precisa de tanto enfeite para poder estar dentro de um propósito divino, né? Entender através da pessoa do Senhor Jesus o que Deus quer de nós, né? Você vê que dos 10 mandamentos Jesus resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a si mesmo. Então você vai ver que nesse livro, O Montador de Propósito, né, é simplesmente a gente entender o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus preparou para cada um de nós com os talentos e dons que Ele nos entregou. Porque às vezes a gente fica dentro de 4 paredes, né, congregando em uma igreja, e às vezes existem controvérsias, brigas, discussões, né, por cargos, por uma posição, mas o que Deus quer de nós é que a gente levante um altar no nosso lugar de trabalho, entendeu? Não estou aqui falando para que você deixe de congregar, para que você deixe de servir na sua igreja local. Não é isso. Eu simplesmente estou dizendo que o lugar que Deus nos entregou, o ambiente de trabalho que eu estou, ainda que seja temporal, é o lugar que Deus me colocou para levantar um altar de glorificação do nome dele. Então, nesse lugar, eu também posso levar o evangelho de Jesus, montando propósito em pessoas, cobrando sentido para a vida dessa pessoa, né? Para esse cliente, um companheiro de trabalho. Então, eu entendi que quando Deus me leva para poder criar essa empresa, Ele também queria formar em mim e nas pessoas que estavam comigo propósito de levar o evangelho de maneira simples, através da nossa habilidade, através do nosso dia a dia, em cafeteria, que a gente tomava um café, né, com a atendente, com a camareira, né, com o garçom, com as pessoas que estavam ali naquela cafeteria, a gente conseguir transmitir, né, a palavra do Senhor, o reino de Deus, sem nenhuma aceleração, sem nenhum desespero, senão que aproveitando a oportunidade. Então, eu o que diria para você neste momento que nos está assistindo é que você seja a voz de Deus, seja o representante de Deus no lugar onde Deus te colocou. Não espere ser o representante de Deus quando você estiver com um microfone ou tenha uma posição dentro de uma igreja, dentro de uma religião. Você pode ser a voz de Deus, o representante de Deus nos lugares aonde você entrar, nos lugares aonde Deus abriu porta para você exercer as suas habilidades, o seu ofício. Assim que nós podemos levantar altar nos lugares aonde Deus nos dá acesso. Por exemplo, Michel, tem lugares e pessoas que você tem contato, amizade, até no teu ambiente de trabalho, que eu nunca vou acessar. Entendeu? Mas esses lugares de companheiros de trabalho, de amizade, Deus colocou na tua responsabilidade para que você seja o contato de restauração com Deus, acesso a Jesus e apresentar a Jesus essas pessoas. Então, montar propósito
em vida de pessoas é cobrar sentido, é fazer a pessoa ser feliz com aquilo que ele tem nas mãos, com as habilidades que o Senhor entregou para ele. Então a vida cobra sentido não quando você tem alguma coisa, quando você conquista alguma coisa, quando você faz o que Deus te encomendou nas simples coisas, Michel. Assim que o montador de propósito é mostrar e ensinar as pessoas que o ambiente que eu trabalho, o lugar de convívio é o lugar que Deus me entregou para levantar altar e conectar pessoas com Deus. Topzera, pastor. Incrível, incrível, incrível. Como não agradecer ao senhor pelo livro que o senhor me deu? Já acabei. Pela oportunidade do senhor estar aqui uma vez mais. E eu espero que nós possamos fazer um próximo em espanhol. Com certeza. Que vai faltar. Vou precisar de um livro espanhol para poder... Com certeza, com certeza. Eu Pastor, vou querer estar aqui com você, eu te agradeço. Muito obrigado por ter me chamado, muito obrigado por ter me convidado, por me fazer pensar, cara. Cara, Claro que muitas das vezes você me faz pensar, me empurra a elaborar respostas para poder chegar dentro do objetivo daquilo que você me perguntou. Incrível, muito obrigado. Parabenizar vocês aí por esse programa. Só vai, cara. só vai. Pastor, muito obrigado. E nada, o senhor quer deixar alguma informação da Pet Church? Horário de culto, endereço? Fica à vontade. Então, nós estamos em La Calle Caracas, número 13, né, em Bom Pastor, de trás da La Maquinista. Nosso dia de serviço é domingo às 11h30 e quinta-feira às 8h da noite. Tá? Você vai ser o nosso convidado, você é muito bem-vindo a cultuar a Deus conosco naquele local. Pois Bom, nada, Michel. você que é brasileiro, está na comunidade brasileira aqui em Barcelona, pois já sabe, aí tem um lugar para você ir congregar e se sentir em casa com a galera brasileira e também sul-americana. Pastor, muito obrigado, valeu por esse momento e temos mais oportunidades mais para frente. Tamo junto. Um grande abraço para todo mundo, ficamos até a próxima, até o próximo episódio com o Só Vai Podcast. Tchau, tchau, até mais.